O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que a sua quinta-feira, esse finalzinho de quinta-feira, esteja sendo abençoado por Deus, bem como o começo e o meio dele também.
um dia chuvoso, meio friozinho, mas é dia de luta, é dia de batalha, de estar buscando os nossos objetivos. Muito obrigado pela presença dos irmãos, mais essa noite aqui congregando junto de todos nós. Ontem tivemos o Santo Culto, Deus mandou sua palavra, falou conosco, nos prometeu proteção, prometeu até casamento, coisa boa. Tem bastante gente feliz aqui no Alphaville por causa dessa palavra. E cremos no Senhor, cremos no nosso Deus, que Ele vai cumprir a sua palavra na nossa vida. Então vamos cultuar? Faz a sua parte, como a gente sempre pede nessa introdução, nesse comecinho do culto, faça a sua parte compartilhando o culto com seus contatos. Avise seus amigos, sua rede de contatos, listas de transmissões, grupos, na sua rede social lá no Face, no Insta. Avise o povo que está na hora de adorar a Deus nessa quinta-feira. Vamos relembrar, através desse hino que nós vamos cantar agora, o dia que nós somos chamados por Deus. Um dos dias, ou se não, o dia mais feliz da nossa vida. Acompanhe a letra, vai passar aqui na frente. Esses hinos acho que são, na sua grande maioria, novos, que agora está terminando a digitação de todas as letras dos hinos. Então, logo seja possível, acho que mais uns 10 dias no máximo, a Irmandade vai poder pedir os hinos aí através da live, pedir os hinos aqui presencialmente, aí teremos o hinário inteiro digitado para vocês poderem acompanhar. Vamos louvar a Deus com o cântico 272, 272. Louvarei ao
Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos cantar agora o hino 322, 322. Santo, 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 Deus onipotente, és o Deus vivente, eterno Criador. Santo, 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 Deus onipresente, onisciente, Santo, 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 cantam os remidos, que por fé já ouvem do céu o teu falar. Anjos e arcanjos Santo, 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 ó Deus grandioso, tua face santa, homem ver, és 3 vezes santo, poderoso, justo e perfeito, fonte do saber. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, agora vão mandando os seus pedidos de oração, para que a gente possa apresentar na oração que se dará seguida desse próximo hino. Esforcem-se para já ir mandando os pedidos de oração, deixando tudo certinho, para na hora da oração focar em orar só, única e exclusivamente, tá bom? Vamos cantar o hino 281, 281.
os dons divinais aos teus filhos que buscam teus bens celestiais. Vem, Senhor, com teu poder, premiar tua grei, que do céu quer receber a tua mercê. Reveste, Senhor, com as armas do céu, o teu povo que busca a ti ser fiel. Vem, Senhor, com teu poder, premiar tua grei, que do céu quer receber a tua mercê. Vem, ó Criador, nos cingir de amor e do teu Santo Espírito Consolador. Vem, Senhor, com teu poder, premiar tua grei, que do céu quer receber a tua mercê. Glória a Deus, glória, glória a Deus. Irmãos, então, vamos orar a Deus agora, buscar o Senhor em santa oração. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade, que foram feitas menções aí na live, através dos comentários, tanto no Face quanto no YouTube. Esse culto é transmitido simultaneamente pelo app também pelo nosso aplicativo, que é o Cristã Apostólica Oficial, acho que é isso, né? Ou Rádio Cristã Apostólica, acho que mudou o nome, mas na Google Play ou na Apple Store, os irmãos vão achar lá Cristã Apostólica, é o aplicativo oficial da igreja, onde vocês têm áudio de palavra, de hino, de testemunho. CCA Cristã Apostólica é o nome do aplicativo, pode baixar aí na sua loja de aplicativos, ele é gratuito, tanto na Google Play quanto na Apple Store, para iPhone e para Android, tá bom? Para iOS e Android. Os irmãos estão convidados a ir baixar. Às vezes você tem algum problema de internet, porque o vídeo é mais pesado mesmo, você pode ouvir o áudio, pelo menos, pelo aplicativo, e com pouca internet, até com o próprio 3G ou 4G que a gente usa na rua, da nossa internet de chip, você vai conseguir acompanhar o santo culto. Então vamos orar agora e apresentaremos a Deus todos os pedidos de oração da nossa Irmandade. Vamos pedir que o Senhor continue junto de nós nesse culto, como tem estado em todos os demais, e que Ele possa do céu mandar para nós a sua palavra, falando com as nossas almas. Mais uma vez insistimos nesse assunto da oração, que a igreja deve esforçar-se em oração, a Irmandade deve dedicar-se em oração. Uma igreja que ora é uma igreja indestrutível, irmãos. O nosso adversário, como Deus deu a palavra ontem ao irmão Wayne, ronda, cerca, tenta fazer algum mal, mas não consegue, porque nós estamos protegidos, que nós conhecemos como cobertos de oração. É muito bom que as pessoas orem por nós, é muito bom que as pessoas façam como o próprio Paulo ensinou, fazer deprecações por todos os homens, que é o mesmo que orar, mas é insubstituível a nossa participação no processo da nossa libertação, da vitória que nós buscamos, do objetivo que buscamos. Portanto, irmãos, esforcemo-nos
Esforcemo-nos em oração para que o Espírito de Deus tenha livre curso entre nós e Ele possa trabalhar, ministrar em nós a boa vontade do Senhor. E é só através da oração. Através da oração, consegue-se a compreensão da palavra, através da oração, consegue-se a compreensão da vida, das coisas difíceis que passamos, nós enfrentamos as nossas lutas com mais serenidade, com mais sobriedade e, acima de tudo, com mais fé, que é o que é mais importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, faça a sua parte, ore junto de nós nesse momento. Se você tiver alguma impossibilidade de ajoelhar-se, permaneça sentadinho, de cabeça baixa, olhos fechados, clamando a Deus junto de nós, acompanhando a oração. Em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Santo Deus, glória a Jesus, glória, glória, glória a Deus. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Nos ajuda, Pai. Glória a Deus nas alturas. Liga nossa mente no céu, Senhor. Liga nosso coração no Teu reino, no trono da Tua destra. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nosso Deus, Pai de toda graça, Pai nosso que estás no céu, que o Teu nome seja louvado de eternidade em eternidade para sempre. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade e veneramos o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que deu a si mesmo como sacrifício vivo para expiação dos nossos males, dos nossos pecados, sofrendo morte, morte de cruz, dura morte de cruz, vislumbrando que haveria um povo que o adorasse em espírito, verdade e vida. Povo esse que sentimos no Senhor honrados de ter sido inseridos nos Teus planos de salvação, por pura graça, por pura misericórdia, é que nós estamos aqui. Não tem outra justificativa para nossa estada diante da Tua presença. Louvado seja Deus por isso, porque o Senhor não imputou as nossas fraquezas, nem as nossas faltas e transgressões, mas tem olhado para nós, sempre com misericórdia, com perdão, e é por isso que estamos aqui. Não há palavras que possam exprimir a nossa gratidão, ó Deus, por tudo que Tu tens feito por nós, ainda muito mais, pela Tua paciência, pela Tua misericórdia para com as nossas vidas. Misericórdia é o coração de Deus na miséria do homem. E nós temos recebido, Senhor, essa bênção, essa dádiva, e ainda em meio às nossas mazelas, as nossas misérias também. Como homens falíveis que somos, temos alcançado o Teu perdão por grande bondade Tua. Queira nessa noite visitar o coração da nossa irmandade e tomar a cada um segundo a multidão da Tua graça, visitando, Senhor, adornando o nosso espírito com as armaduras celestiais, cingindo-nos de força, de graça e de poder, e fazendo em nós, Senhor, a Tua boa vontade cumprir-se na nossa vida. Os dias têm sido bem difíceis, ó Deus. Os dias têm sido tribulosos, trabalhosos. Entretanto, nós temos motivo para Te louvar, para Te glorificar e continuar firmes na Tua presença. Nós não temos qualquer motivo que possa nos levar a desanimar diante de Ti, porque em meio às nossas provações, Tu tens sido socorro bem presente na hora da angústia. Queira fazer de nós vasos de honra diante da Tua presença, não de desonra, mas vaso de honra, para cumprir a Tua palavra em nós, para fazer, ó Deus, com que a Tua palavra seja pregada, que a Tua palavra seja anunciada, e que nós venhamos, Senhor, em todo o tempo, louvar e engrandecer o nosso Deus. Que nós possamos, ao longo da nossa trajetória, louvar ao Senhor de todo o nosso coração, pois nós sabemos que diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. Diante de Deus, todas as coisas são possíveis, e nós estamos também diante de Ti, Senhor, e cremos que todas as coisas são possíveis. Nós confiamos em Deus de todo o nosso coração e entregamos nesse momento a nossa vida nas Tuas mãos,
E te pedimos que faça de nós o que tu bem quiser, Senhor. E toda a tua vontade será muito bem aceita por nós. Toda a tua vontade será, Senhor, cumprida nas nossas vidas. E nós não deixaremos que nada contrário venha nos desanimar diante da tua presença. Queremos orar pela nossa irmandade que nesse momento está acompanhando o culto. Uns de perto, outros de muito, muito longe, outros que acompanharão depois. Mas todos estão no mesmo propósito, cremos ao menos que seja isso, de clamar a Deus, de buscar o Senhor e de receber as tuas dádivas celestiais. Faze, ó Deus, com que essa oração chegue até o céu. Aleluia. Faze, Senhor, com que essa oração toque o trono da tua misericórdia. Nós, nesse momento prostrados, te pedimos que não, Senhor, faça de nós estranhos diante de ti, mas faça-nos conhecidos aí no céu. Faça-nos conhecidos aí na tua glória, pois através das nossas orações, neste plano terreno, é o único momento que temos entrada no céu, através da nossa oração. Quando a nossa voz entra, penetra aí no teu santuário, e nós somos ouvidos por ti, uma grande honra, e te pedimos, faze-nos ouvir a ti também, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Faze-nos ouvir também a ti, ó Deus. Faze-nos compreender muito bem a tua vontade na nossa vida. E colocarmos-nos, Senhor, diante das diretrizes da tua vontade, nos encaixando na tua forma, na tua vontade em nós. Oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, como a família da irmã Kátia, que perdeu seu tio, o irmão Abimael. Senhor, também vítima do Covid. Por amor do teu nome, conforta esses corações, conforta essas famílias e mostra, Senhor, o teu poder maravilhoso. E faz, Senhor, com que as coisas vão voltando ao lugar, segundo a tua misericórdia. Só Deus sabe o que esse povo está passando. Só Deus sabe o que esse povo está enfrentando. Mas nós cremos que tu tens o bálsamo consolador, que consola, Senhor, toda aflição de espírito, consola todo o coração abatido também. Ajudai, Senhor, por caridade este teu povo, a estar diante da tua santa presença. Ó Deus maravilhoso, Deus de graça e de poder, oramos pela Camila, a bebezinha, oramos pela irmã Virgínia, pela irmã Juliana, pela irmã Patrícia e pela irmã Ana. Essas irmãs que estão enfrentando o câncer, essas mulheres guerreiras, Senhor, que estão lutando contra essa enfermidade. No nome de Jesus Cristo, põe a tua mão e cura, Senhor, para a glória do teu nome. Tive notícias de que a Camilinha está enfrentando um ciclo bem difícil da quimioterapia, uma quimioterapia mais forte, eles chamam de vermelha. Ela é um bebezinho ainda, seu corpo é bem frágil. Que ela possa, Senhor, passar logo esse período mais difícil do tratamento e ser reestabelecida o quanto antes. Senhor, nós não cessaremos de te glorificar, assim como não cessamos de glorificar pelo que tu fizeste na vida da Julinha. Oramos, Senhor, pela irmã Meire lá dos Estados Unidos, que está também enfrentando problema nos seus rins com insuficiência renal, fazendo diálise. Ajudai-a, Senhor, que ela saia também dessa doença, o irmão Cadu também, para a glória do nome do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o teu povo tem orado, que o teu povo tem clamado, tem, Senhor, feito propósito diante de ti. E nós cremos por fé que o Senhor vai abrir as portas da cura na vida da tua igreja. Senhor, essa noite, essa madrugada, agora com o encerrar dos meus estudos, eu retorno junto do irmão Rafa para o clamor da madrugada. Às 15 para as 3 da manhã, de hoje para amanhã, nós estaremos lá orando junto do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis nesse propósito, a não desanimar, a permanecer ligados no céu, fazendo a tua vontade, incentivando o teu povo também a fazer a tua vontade. Cremos, ó Deus, que tu abrirás as portas, que tu abrirás, Senhor, os caminhos, que tu vais abrandar a fúria dos corações, e todo aquele que está, Senhor, passando por alguma guerra, também será alcançado por ti, pois a tua palavra tem prometido que aquele que clama, que bate, a porta se abre. Queremos nesse momento, Senhor, orar pela nossa fé, orar pela nossa devoção a Deus. Quanto tempo tem passado
e nós temos enfraquecido, temos deixado a vida passar, as oportunidades passar, as amizades passarem, os relacionamentos passarem, e temos deixado, Senhor, com que a nossa intransigência, a nossa vaidade e o nosso orgulho tenham voz mais alta do que a nossa fé, que tem se sobreposto à nossa fé. Isso tenho absoluta certeza, entristecido a Deus, que tem o melhor para nós, que tem o seu melhor na nossa vida. E, Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, em nome de Jesus Cristo, fortalece o nosso coração, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa alma, para clamar-te, ó Deus, para implorar-te os teus favores, e estar sempre em ti, ó Pai, clamando, buscando, Senhor, fazendo a nossa parte de adorador. Não permita, Deus, que a tua igreja venha, Senhor, se afastar dos princípios da fé, de princípios cristãos. Não é raro vermos nossos irmãos, dos quais também somos um, Senhor, dando mau testemunho no trânsito, mau testemunho no trabalho, mau testemunho para a família. Eu tenho certeza que em algum momento eu falho quanto a isso, ou em todos. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Faze-nos mais firmes na fé. Muitos olham para o ministério e veem em nós, Senhor, como se fôssemos diferenciados. Mal sabem eles, Senhor, o tamanho das nossas fraquezas. Mal sabem eles, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti. E nesse momento nós te clamamos, em nome de Jesus Cristo. Fortalece-nos na Tua graça maravilhosa. Fortalece-nos, Senhor, na nossa fé, nesta fé que uma vez foi dada aos santos, que foi distribuída gratuitamente, foi inserida em nós. E muitas vezes nós deixamos de lado a nossa crença para buscar, Senhor, outras coisas estranhas à fé. Liga-nos no céu nessa noite. Liga o teu povo no céu nessa noite. Nós sabemos que a oração é demorada. Nós sabemos que ela pode até ser cansativa, mas é necessário que seja mortificada a carne, para que se exalte o teu espírito. Ou nós, Senhor, entramos de cabeça nesse projeto da salvação, ou tudo não passará de uma grande perda de tempo. Faz-nos entender bem isso. Eu também estou, Senhor, ministrando o meu corpo físico, a minha mente, o meu coração, para orar mais, para buscar mais. E, Senhor, faz com que esse desejo nasça no coração da nossa irmandade, que esse desejo brote nos corações, e que o teu povo também busque esse propósito de orar, esse propósito de clamar ao Senhor e de estar diante de Ti. Senhor, toma conta das nossas vidas, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o nosso trabalho, onde ganhamos o pão de cada dia. Faz prosperar o fruto do nosso trabalho. Faz prosperar o Teu povo que tem contribuído para a Tua obra, para que esse culto continue no ar, para que o alimento chegue na mesa do faminto. Multiplique muitas bênçãos do céu, que não haja entre nós nenhuma negociata, espiritualmente falando, achando que vamos conseguir comprar a Deus com um punhadinho de dinheiro ou com um montão de dinheiro. Que nós nos lembremos constantemente que Ele é dono do ouro e de toda a prata. Ele não precisa de nada de nós, mas Ele precisa de nós junto de si. Enquanto nós quisermos o Senhor, Ele também nos vai querer. Senhor, ajuda os meus irmãos e irmãs que estão desempregados, que as portas estão cerradas, fechadas, trancafiadas. Muita luta, porque as contas não param de vir quando estamos sem condição, sem dinheiro. Muito ao contrário, elas parecem se multiplicar. E essa bola de neve vai tomando conta da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, abre portões na vida da Tua igreja. Abre portões na vida da nossa irmandade. Que o Teu povo possa, Senhor, muito em breve ter muitos testemunhos para contar. Muitos testemunhos, Senhor, para louvar o Teu nome. Nós cremos que Tu tens a chave de Davi. A porta que Tu abre ninguém fecha. E a que Tu fecha também ninguém abre. Queremos orar pelos enfermos nos hospitais, nas clínicas de recuperação, nos leprosários, nos sanatórios,
E onde mais, Senhor, for preciso, nas clínicas psiquiátricas, quanta gente atormentada por espíritos estranhos, atormentada por espíritos malignos, estão, Senhor, trancafiadas num quarto escuro, sem comer, sem se banhar, sem trocar de roupa, sem ver ninguém, aprisionados por uma força maligna, uma força oculta. Mas nós repreendemos esse mal agora, em nome de Jesus Cristo. Alamanaia, Jesus. Queima agora, em nome de Jesus, esses espíritos estranhos. Satanás, Jesus Cristo te repreende essa noite. Saia dessa vida no nome de Jesus. Saia dessa família no nome de Jesus Cristo. Saia dessa casa, saia dessa empresa, saia desse corpo em nome do Senhor Jesus. Tu tens, Senhor, a palavra nos teus lábios, e línguas de fogo que de ti brotam e procedem de ti. Ao teu mandado todo mal é repreendido e é queimado. Senhor, é extirpado, é extinto da vida da pessoa, não por um pouco de tempo, mas para sempre. Repreende todo o mal da nossa vida, repreende todo o espírito imundo da nossa vida, glória a Jesus, e nos ajuda, Senhor, a estar diante de Ti. Oramos, Senhor, pelas famílias, pelos casais, que tanto, Senhor, tem trazido também tristeza no meio da igreja, no sentido de separarem-se, de brigarem, de dissolverem a família, os filhos. Tem misericórdia. Mantenha-nos unidos, Senhor, no nosso casamento. Fortalece, para que o adversário não ache nenhuma cunha, não ache nenhuma brecha, e entre na nossa vida e possa fazer um arraso, uma destruição, uma desgraça. Nos ajuda, Senhor, a estar vigilantes diante da Tua presença. Ajuda-nos a estar anelantes, Senhor, clamando sempre pela Tua graça. Queremos orar pelo nosso irmão Kleber, o nosso ancião daqui também, que está aqui no Brasil agora. Ele me comentou que estava montando um escritório. Ajuda-o em tudo aquilo que ele precisa, nas condições, Senhor, em tudo que for necessário, para que o teu servo seja bem-sucedido. Faze, Senhor, com que ele também tenha um cântico para te glorificar, exaltar o teu nome. Nós cremos que tu fará coisa bonita na vida do teu servo. Ajuda, Senhor, no domingo, a ordenação dos diáconos, que serão apresentados domingo pela manhã. Que tudo transcorra bem, que as famílias possam estar presentes, honrando a cada um deles. Nós temos certeza que será uma festa bonita também. Estamos bem ansiosos para o próximo dia 13 de dezembro, por esse encontro que tu tens preparado entre os nossos músicos e músicos de outras igrejas. Dá-nos graça de receber bem os teus servos, as tuas servas, que eles possam se sentir à vontade aqui entre nós e também possam te glorificar, Senhor, te louvar com toda a alegria da sua alma. Que o som desses instrumentos possa, Senhor, ir longe e tocar em muitos corações. Nós cremos por fé e quando Deus quer operar, ninguém pode atrapalhar, ninguém pode impedir. Faze, ó Deus, com que esse ajuntamento seja para a glória do teu nome. Que não haja entre nós nenhuma rivalidade, nenhuma rixa, mas que haja entre nós a santa paz de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ajuda, ó Deus, as cidades que já tiveram seus prefeitos e vereadores eleitos, as que vão para o segundo turno, como a cidade de São Paulo. Faz o melhor para o teu povo, faz o melhor para todos nós e ajuda-nos também a todos votar com consciência, com o coração, Senhor, propenso à justiça, ao que é reto, ao que é bom e agradável diante de Deus. Abençoa a tua obra nos 4 cantos da terra. Nós temos várias igrejas em construção. A mais próxima de nós aqui é Sorocaba. Ajudai os teus servos, Senhor, que estão trabalhando constantemente naquela congregação. Que dentro em breve ela possa estar terminada para fazer a inauguração e o teu nome ser glorificado na terra. Glória a Deus nas alturas. Ajudai o irmão Jairo lá em Mogi das Cruzes, que está terminando também a reforma do salão da igreja, e todos os demais irmãos que estão trabalhando para levar, Senhor, a mensagem do teu evangelho por toda essa terra. Faze com que os teus filhos sejam animados por Deus e que a tua palavra também tenha o seu real cumprimento nas suas vidas. Oramos também, Senhor, bendito seja Deus, para que nessa noite tu nos mande do céu a tua santa e poderosa palavra,
O Senhor fale com as nossas almas, fale aos nossos corações. Dá-nos força de crer em Ti, em tudo fazer a Tua vontade. Senhor, eu não quero em absoluto ser egoísta, mas tenho um pedido especial, particular, Senhor, para a minha vida, para a vida da Dani e das crianças. Essa próxima semana temos um trabalho a fazer, Senhor, uma missão que é da exumação do corpo do nosso filho. Ele vai precisar ser mudado de lugar, e já deu o tempo necessário para ir para o ossário. E nós teremos que estar lá. Fortalece o nosso coração, Senhor, para que nós não venhamos mais nos entristecer por isso, mas possamos Te louvar também pela morte, porque estamos separados por algum tempo, mas cremos que nos encontraremos lá no reino da Tua glória. Aleluia, Senhor. Fecha as feridas do nosso coração e que nós nunca venhamos negar o Teu nome, Senhor. Tu sabe o quanto isso ainda dói, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Por favor, dá-nos força, Senhor. Por amor do Teu nome, dá-nos força. Para em tudo dar um bom testemunho também diante dos que estão nos observando, Senhor. Assim, ó Deus, toma a nossa vida nas Tuas mãos, da nossa querida Irmandade, e ajuda-nos a estar diante de Ti em clamor, em oração, rindo ou chorando. Ajuda-nos a estar diante de Ti. Todavia celebramos também a vida, Senhor, a vida da Helena, que agora no domingo já completa 1 aninho de idade. Tu sabes, Senhor, como fechar as feridas do nosso coração. Nós não temos nada o que reclamar, Senhor. Só Te pedimos mais uma vez, tem misericórdia de nós. Ajuda, Senhor, assim esse culto a transcorrer bem. Não faço ideia quanto tempo estou orando, mas por mim ficaria muito mais. Porque é esse momento onde eu encontro paz, paz de espírito, paz na minha alma, de ter certeza de não estar recebendo interferência nenhuma do mundo exterior, de ter o meu coração, a minha mente ligada a Deus, para poder, Senhor, repousar nos Teus braços de amor. Senhor, volta depressa, vem buscar a Tua igreja, está tão difícil as coisas aqui. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer fiéis, perseverantes, aguardando o soar da trombeta no trono do trono da Tua destra. Abençoa nos hinos, nos anúncios que faremos, o Bruno na operação e todos os que trabalham, as meninas que respondem, Senhor, o chat, respondem as páginas, e todos que estão trabalhando nesse momento possam também ser abençoados por Deus, possam ser tocados pelo Senhor. O Maxwell, que faz as postagens diárias, a irmã Mara, que toma os pedidos de oração para o círculo de oração, o irmão Rafa, que faz o clamor da madrugada. É uma equipe bem grande trabalhando para que esse culto aconteça. E nós temos certeza que todos serão recompensados por Ti. Recebe, Senhor, essa humilde oração que fazemos a Deus. Esperamos ser tocados, esperamos ser ministrados pela Tua palavra e ter o nosso coração, Senhor, cheio da Tua graça, cheio do Teu amor. É o que pedimos a Deus com muita gratidão, em nome de Jesus Cristo, Teu Santo Filho, que vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para os avisos, né? Dia 22 agora, que é domingo, aquele culto que era realizado às 8 da noite, passará a ser realizado às 6:30 da tarde, ou 6:30 da noite, só no domingo, tá? Então, já a partir de domingo agora, a live vai começar às 6:30 da tarde. Dá uma organizada aí no seu dia.
não haverá mais culto às 8 da noite. Entretanto, se a irmandade não puder assistir ao vivo, o culto vai ficar salvo. Então, aí, irmão, às 8, às 9, às 10, à meia-noite, a hora que quiser, entra lá e assiste através do nosso canal aqui no YouTube. Por isso que é importante que os irmãos se inscrevam e ativem as notificações no canal, ative o sininho aí, porque toda vez que postar um vídeo, que tiver uma live, que vir algum conteúdo novo ou uma postagem qualquer, os irmãos já vão conseguir acessar imediatamente, porque o próprio YouTube te notifica, né? Ou por e-mail, ou no seu celular, enfim, mandando algum tipo de notificação. Então, é muito simples, CCA Alphaville Lives, é de onde você está assistindo nesse momento o culto, clica em inscrever-se. Nós batemos essa semana 26 mil inscritos já, e vamos continuar, vamos ver até onde Deus nos vai levar pela sua graça, pela sua misericórdia, né? Deus é poderoso, a gente espera até o final do ano bater os 30 mil, vamos ver como vai ser, mas vai ser como Deus quiser que seja. Também nesse domingo, às 10 horas da manhã, tem a ordenação dos irmãos diáconos, tá bom? Vai ser transmitido online e vai ser também presencial aqui para toda a nossa irmandade. Então, acompanhe presencialmente ou online, participe desse culto junto de nós, que vai ser um culto muito abençoado, um culto de muita festa, de muita celebração, pelo que Deus fez na vida desses nossos irmãos. No dia 13/12, às 8h30 da manhã, então nós teremos os meninos chamaram de mega ensaio. Um ensaio que vai juntar orquestras de várias igrejas, da CCB, da CCA, da Assembleia e outras igrejas mais. Os músicos se reunirão aqui de manhã, às 8h30, para tocar, para louvar a Deus, para se alegrar. Então, toda a Irmandade está convidada também para estar juntos de nós. O irmão N fez um aviso para nós ontem quanto à Covid, e eu quero então reiterar, reforçar também, nesses momentos de política, de campanha política, campanha eleitoral, parece-me que as notícias esfriaram um pouco, né? A gente não ouve falar muita coisa, acabou aquele sensacionalismo, em partes é bom, mas a desinformação é muito ruim. E dá a entender que está tudo bem, que acabou, que não tem problema. Tem, irmãos. E continua muito sério e tende a piorar. Na Europa, a França entrou em lockdown e outros lugares mais, porque vem uma segunda onda de contaminação. Eu não lembro se você conseguir puxar aí no Google, Bruno, quantos casos de Covid nós temos no Brasil? Mais de 1 milhão, né? Acho que o Bruno consegue pegar aí. Vamos ver se você consegue ver só na cidade de São Paulo, Bruno, e região metropolitana. Só para os irmãos terem uma ideia. Então, cuidado. E nós aqui também, na live, falhamos nisso. Porque a gente falava todo dia, e agora esquecemos. Porque a gente também relaxou. Então, se a gente esqueceu, somos todos iguais. Todos acabam se esquecendo. Quanto? 1.117.000 casos. E São Paulo? Só em São Paulo. Quantas mortes? 39 mil mortes. Um pouco, 39 para mais. Mas isso aumenta toda hora, todo momento, e fora o que é escondido. 6 milhões de casos no Brasil, aproximadamente. Então, é muita coisa. E o povo de Deus precisa vigiar. Muitas pessoas estão de home office, minha irmã mesmo fica acho que até março. Um monte de gente está de home office, mas continua saindo para a rua. Meu irmão, se você já está de home office, se você já está com toda a estrutura para trabalhar, você vai fazer o que na rua? Então, vamos usar de um pouquinho de bom senso, sair para o que for estritamente necessário. A Irmandade tem a necessidade de estar fisicamente na igreja também. Divida a família, vai uma parte da família num culto, outra parte no outro culto, enfim. Mas higienizar as mãos, sempre os calçados ao chegar em casa, põe um tapetinho com água sanitária para limpar o calçado. Em casa mesmo, a Dani está o tempo inteiro passando pano com álcool no chão, porque a Helena está engatinhando. Tem gatinho, boca, é só Deus para guardar. No final das contas, nós moramos num apartamentinho desse tamanho. Então, mas enfim, a gente faz o que pode, o que não pode a gente entrega para Deus. Mas o que pode, a gente deve fazer. E o povo de Deus não deve relaxar quanto a isso, não. Tá bom, irmãos? Fiquem bem atentos, essa doença é séria. Falava-se do grupo de risco, e hoje eu ouso dizer que são todos do grupo de risco. Porque tem gente jovem, cheia de saúde, cara fortão, bombadão. Fui procurar um amigo que morava na cidade de Valinhos, querido irmão Haroldo,
um grande amigo, chamei ele no Face, e aí, Herodão, você está sumido, meu? A esposa dele respondeu, ô, Rodrigo, faz um mês que ele faleceu de Covid. Então, eu falei, meu Deus do céu, pessoas próximas, pessoas que estão próximas de nós. Aí a Irmandade deve dizer, mas pode pensar, os irmãos estão aí falando de fé e botando medo na Irmandade? Não estou botando medo, eu estou pregando prudência para o povo de Deus. Cuidado, zelo, nós temos que fazer a nossa parte. A palavra fala, esforça-te que eu te ajudarei, faça por ti que eu te ajudarei. Então nós temos que ter todo cuidado. Há quem diga que a segunda quinzena de dezembro vai ser um ponto crítico. Então, irmãos, por favor, cuidado, tá bem? Continue fazendo a sua parte, máscara o tempo todo, higienizando as mãos e louvando a Deus, buscando para o nome de Deus ser glorificado. Falando em buscar, agora, na virada da noite, das 15 para as 3 da manhã, eu retomo o clamor da madrugada junto do irmão Rafa. A gente vai fazer um dia outro. Estarei aqui junto da Irmandade. Graças a Deus encerrei a faculdade esse ano. Quero mais uma vez agradecer pelas orações da Irmandade. Em tudo Deus foi comigo, me ajudou. Tive muita dificuldade, mas o Senhor ajudou. Consegui boas notas. A nota mais baixa que eu tirei foi 8. Então, estou feliz por isso, porque foi o Senhor na minha vida e a oração da igreja. Então, com isso, retomamos o clamor da madrugada. O irmão Rafa faz um clamor com instrução, com palavra. O que eu vou fazer não vai ter palavra nenhuma. É só oração. É clamor, é para clamar. Palavra é mandar de ovo daqui a pouco no culto. Tem palavra toda noite. E o clamor é para clamar. Porque senão a gente só fica, venha a nós, venha a nós, venha a nós. E acaba não fazendo nada para Deus. E se o propósito é orar, vamos orar então. Tá bem? Mais algum aviso, Brunão? Tá bom, né? Falamos bastante. Vamos cantar o hino 388 e aguardar a santa palavra. 388.
Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 11, dos versos 21 ao 45. João 11, 21 ao 45. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai a sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E algum deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas,
e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Até aqui. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mas essa noite, como sempre, nas últimas noites dos últimos meses, está diante de nós a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que vem inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, que é aquele que intercede junto a Deus pelas nossas orações, pelas nossas petições. Ele passa na terra, ele vem sobre a terra, sonda os corações, as petições, as necessidades e as leva para Deus. E o Senhor, então, responde pela palavra. Lázaro era amigo do Senhor Jesus. O hospedava quando de passagem por ali. Eles tinham uma proximidade. Eles tinham uma amizade. Ele tinha um envolvimento com aquela família. Um entrosamento, uma comunhão. E não se vê na literatura bíblica nenhum prenúncio dessa morte, a não ser a doença que levou à morte de Lázaro, que também não se diz qual é. Diz que ele adoeceu e depois morreu. Não se vê Jesus também pronunciando nada disso, profetizando sobre nada disso. A maior profecia que o Senhor Jesus fez e que se consolidou, que se concretizou, foi da sua morte e da sua ressurreição. E depois, agora da sua vinda, buscar a sua igreja. Pela morte e ressurreição, cremos na vinda, porque quem fez a primeira vai fazer a segunda. Ele sempre foi muito prático, muito objetivo na fé, e trazia às pessoas a fé da forma mais racional possível, da maneira até didática, usando analogias, parábolas, exemplos da vida cotidiana, da lavoura, do trabalho, do comércio, da vida pessoal das pessoas, para que houvesse uma maior compreensão. E hoje nós vemos o Evangelho sendo pregado com muito enfeite, com muito teatro, com muita encenação. Como se a palavra de Deus, para entrar nos corações, precisasse de algum outro meio, senão de um único, o desejo de ouvir. O que é necessário para comer uma comida? Vontade de comer, fome. E beber uma bebida? Vontade de beber, sede. E por conta disso também, ele fazia os milagres. Ora, se Lázaro cria em Deus, morreu, está salvo. Vai para a eternidade, para a glória de Deus. Mas as pessoas também nem sempre compreendiam isso. E choravam, e se desgastavam, se desolavam. E quem não faz? Quem não sentiria a partida de um ente querido? Só se fosse de pedra, né, de gelo. Mas ainda assim, Deus permitiu isso. E a ligação que o Senhor tinha com Deus, Deus está nele, ele está o Pai, ele dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim, era um só. As coisas aconteciam de forma sincronizada, simultânea. Recebeu a notícia da doença de Lázaro. E ele diz uma outra profecia. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do nome de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E de repente ele chega lá e recebe a notícia
de que Lázaro tinha morrido, mas ele falou que não era para a morte, mas ele morreu. Não interessava os milhares de curados, não interessava os milhares de libertos, dos abençoados que tinham recebido graça através da vida de Jesus. O que começou a pesar foi a profecia que não cumpriu. E quando ele recebeu também essa notícia, ele também se perturbou. Jesus, pois, quando viu Maria chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus então chorou. Os conflitos do homem em Jesus gritaram bem alto naquele momento. É inegável isso. Ele se viu numa situação difícil. Ele se viu sem chão nos seus pés. E toda aquela firmeza, toda aquela graça que havia no Deus Jesus, não havia no homem Jesus. Lembremos-nos, um homem comum, filho de carpinteiro, pobre, sem instrução, que vivia a sua vida totalmente ancorada, baseada, escorada, única e exclusivamente na fé que movia todos os seus propósitos e a maior missão da sua vida, que era anunciar o seu evangelho, o seu modelo de crença num Deus soberano. Então, ele recorreu a Deus. O Filho de Deus recorreu a Deus. No horto, quando orou antes da crucificação. No madeiro, quando estava sendo crucificado. Aqui, diante da morte de Lázaro também. Pai, me ajuda. E ele disse, quando levaram-no até o sepulcro e viram a pedra, ele falou: tira a pedra. E alguém disse: Senhor, mas ele já é de 4 dias, já cheira mal. E ele disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele também precisava de um apoio, de uma confirmação de Deus, daquilo que ele estava fazendo. Como disse aos irmãos, e a própria palavra diz, ele perturbou-se em espírito, ele se viu em alguma tribulação. E instantaneamente, imediatamente, após a oração, veio a resposta de Deus, porque a narrativa dele mudou, chorou, perturbou-se, entristeceu-se, orou diante de Deus, justificou na sua oração o porquê dele ter dito de ver a glória de Deus, que ele queria que as pessoas crescem no Senhor, mas ele orou e a resposta veio. E essa noite Deus manda te dizer: tem resposta para a tua oração. Você também se perturbou em espírito, você também se inquietou e se angustiou, e orou ao Senhor, e disse: Senhor, não me deixa confundido e envergonhado, Senhor, não me deixa por terra, Senhor, não me deixa por cauda. E o Senhor te diz: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Crê então somente, e tu verás a glória do teu Deus na tua vida. O mesmo que o Senhor disse a Marta, diz a todos nós: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando ele foi então, irmãos, que ele, tomado por aquela glória, que ele recebeu aquela fortaleza de Deus, ele clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E ele saiu, irmãos. Saiu meio que mumificado, com as mãos amarradas, com um lenço na cara, todo atrapalhado, sem entender muito.
E ele disse, vai lá, corta as cordas, as ataduras que prende ele, desligar e deixa ele ir, deixa ele em paz. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Ele fez um tratado com Deus. Eu disse isso, Senhor, por aqueles que estão em volta, crescem que tu me enviaste. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. O que ele se propôs a fazer, ele fez. Até porque, em algum momento mais adiante, Lázaro morreu. Como Maria morreu, como Marta morreu. Mas naquele momento, o que ele prometeu, ele cumpriu. O que ele se designou a fazer, ele fez. E o Senhor te diz, eu não sou o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende. O que eu marquei na tua vida, eu vou fazer. Pode estar morto, pode estar longe, pode ser difícil, o teu braço pode não alcançar, mas a palavra de Deus alcançará para você. Tem resposta para a tua oração, tem resposta para o teu clamor. E Deus sabe que você também tem se perturbado em espírito, que você tem turbado o vosso coração, pois você mede as coisas, você vê as coisas com os olhos de um homem carnal, de uma mulher carnal, de uma pessoa limitada, de uma pessoa pequena, é o que todos nós somos. Mas o Senhor não vê as coisas assim, irmãos. O Senhor vê as coisas com seu olhar que abrange toda a terra, com seu olhar macro. O Senhor olha todas as situações com o olhar de alguém que tem um mundo na palma da sua mão. O seu chefe é grande, Deus é maior. A tua causa é difícil, Deus é maior. A tua doença é incurável, o Senhor te diz, eu sou a cura. Poderá haver alguma coisa que se susterá de pé diante do nosso Deus? Poderá haver alguma coisa que ficará de pé diante da oração da igreja de Deus? Irmão, em nome de Jesus, cinge-te da força da palavra do Senhor. Enfrenta esta tua guerra, repete-te o Senhor. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então, em nome de Jesus, veja a glória de Deus na tua vida. Veja a glória de Deus na tua casa, veja a glória de Deus na tua família. Seja toda a igreja de Deus abençoada, animada pela santa palavra. E toda essa tua tristeza, toda essa tua perturbação, toda essa aflição que está na tua alma, cai por terra em nome de Jesus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Todos viram ali, portanto, o poder de Deus manifesto na pessoa de Jesus. Tu não és Jesus, mas tu és o Filho de Deus, irmão, de Jesus Cristo. E o Senhor manda a palavra para te dizer, todos verão a minha glória na tua vida. Todos verão a minha graça na tua vida. Todos verão o meu trabalhar na tua vida. Tu estás sendo entalhado como uma escultura em pedra. Cai, lasca, arranca pedaço, lima, lixa, entalha, aperta, fura, rasga, enfim, e vai ajeitando, e martelada atrás de martelada, uma com mais intensidade para sulcos mais profundos, outra com menos para sulcos mais suaves, e vai se delineando, vai se formando uma escultura bela, uma obra de arte. Depois ela é polida, glória ao Senhor, como aquelas travessas que os irmãos vêem nas mesas, com fruta de murano. Murano é uma pedra só, e com fio d'água eles vão desgastando, 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 até que ela vira uma cuia, até que ela vira uma travessa. Um trabalho de muito tempo, um trabalho muito delicado, mas que depois de pronto, você vê aquela coisa bonita, ele é polido, ele é passado resina. Tem o irmão Samuel aqui, encarregado da orquestra, junto do irmão André, que cuida de pedras, como essas pedras que tem aqui, esse mármore travertino que tem aqui no púlpito da igreja. É um trabalho, e o Senhor te diz, tu também estás sendo trabalhado. Tu também estás sendo entalhado pelas mãos do escultor chamado Jesus.
Glória ao nome do Senhor. Esse escultor está fazendo de você uma obra-prima na sua mão. E tu verás a glória de Deus na tua casa. Tu verás a glória de Deus na tua família. Porque é um momento, irmãos, que a nossa vida perde o sentido, queridos. Que a nossa existência perde o sentido. Que para nós levantar da cama ou não levantar, comer ou não comer, falar ou não falar, congregar ou não congregar, tudo perde o sentido. Você já não tem mais uma diretriz na tua vida. Você já não tem mais um objetivo, você já não tem mais um propósito, mas o Senhor está enviando a sua palavra para te dizer: eu vou ressuscitar muita coisa na tua vida. Eu vou ressuscitar muitos sonhos, eu vou ressuscitar a alegria do teu coração, eu vou ressuscitar o amor no teu relacionamento, eu vou reconstruir o que foi destruído pelo tempo. A casa sofre corrosão do tempo, os seres humanos sofrem, aqui estamos nós para dar exemplo disso. A terra sofre, quanto mais baixa a montanha, mais antiga ela é por causa da erosão dos milênios, dos séculos. Tudo que é vivo, tudo que está aqui, não esteve em algum momento e não estará em algum momento novamente. E tudo muda o tempo todo, assim como o vento esculpe as areias do deserto, as ondas esculpem as pedras na costeira do mar, assim és tu na presença de Deus. Tu és uma metamorfose, tu estás em mudança todo o tempo, glória a Deus. Tu estás uma mudança em evolução, em crescimento, em aproximação de Deus. E esta tua luta que você está passando faz parte do teu processo de santificação, que culminará na tua salvação. Então tu verás a glória de Deus até nos dias da tua tristeza, tu verás a glória de Deus até no dia do teu choro, até no dia da tua prova, até no dia do teu desespero, tu verás a glória de Deus. E tu estás passando por um vale muito seco, e o Senhor está te dando essa noite um cântaro de água da vida. Aleluia, o nome do Senhor. Beba dessa água da vida, irmão. Beba dessa água da vida, irmã, e atravessa esse vale, não te faltará refrigério. Elias também perdeu o sentido da vida, depois de ter vencido os profetas de Baal, entristeceu-se pelas ameaças de Jezabel, deitou-se embaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Eu não aguento mais essa guerra. Ele, tão angustiado, dormiu. O Senhor vai e envia um anjo, toca nele e fala: acorda. Ele acorda, vê um anjo, tem um pão assado, uma botija com água. E o anjo diz a ele: come e bebe, porque muito comprido te é o caminho, eu sou contigo. Glória a Jesus. Alamanaia. E o Senhor encontra, aleluia, muitos de nós essa noite deitados também à beira do caminho, embaixo de um pé de zimbro, e essa palavra é uma comida e uma bebida, e o Senhor te diz: come e bebe, porque muito comprido te é o caminho. Essa guerra que você já venceu, já está vencida, e essa outra que está se levantando, também já está vencida. Também já está vencida, irmão. Também já está vencida, minha irmã. Segue firme no Senhor Jesus. Segue firme na palavra do teu Deus. E não permita que ninguém venha minar a tua fé. Muito menos você mesmo, você mesma. Mas esforça-se no Senhor. Esforça-te no Senhor. Aplica-te em oração. Quanto mais o fogo aperta, mais haja fé no teu coração. Porque o Senhor te diz: não te deixarei, nem te desampararei. Então, irmãos, impelidos, impulsionados por essa palavra, animados por ela, pelo conselho que ela nos traz essa noite, vamos viver os nossos dias de valor em valor, de vitória em vitória, deixando que o Senhor nos vá completando pela sua palavra,
Que o Senhor vá colocando em nós, derramando a sua graça, derramando sobre nós os seus dons divinais, e sobre a nossa mente a compreensão numa razão humana, uma razão lógica, humana, exata da existência de Deus, da incidência de Deus em tudo na nossa vida. Fazendo assim, amados irmãos, a nossa existência tornar-se-á mais fácil, mais suave, menos sofrida. Fazendo assim, nós conseguiremos esse relacionamento com Deus que nós tanto falamos. A função da igreja não é te aprisionar nessa placa da CCA. A nossa função é te fazer preso em Cristo. Não prisioneiro, Ele te prende, mas você se prender nele. Senhor, como um filhotinho de mico, que agarra na mãezinha dele, ela pode pular a árvore que for, ele não larga, ele não solta, ele agarra com os dedinhos e fica preso. Assim seja você, preso no Senhor Jesus, preso em Deus, preso na tua fé, nas tuas convicções, não sendo como uma folha no vento, que vai de um lado para o outro sem rumo, aonde sopram vai. Não, firme, pesado, grave, com estacas profundas, com raízes profundas nas coisas de Deus. Não, irmão, bendito seja Deus, as minhas raízes já não são mais superficiais. Eu estou lá no cerne, eu estou lá no lençol de água, eu estou em Cristo, eu estou na rocha, na pedra da esquina, eu estou no Senhor, eu estou com a minha fé, o meu coração está firmado no Senhor. Não tem o hino da CCB? Meu coração está firmado no Senhor, não é? Lindo, alicerçado nessa rocha de amor. É nisso que nós estamos também, irmão, firmados no Senhor. Glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu sinto também sobre a minha vida essa graça, essa unção da palavra caindo e Deus fortalecendo a minha fé para seguir no meu ministério, para seguir nos meus projetos. Irmão, em nome de Jesus, seja animado pela palavra de Deus. Hoje Deus está firmando muito bem as tuas estacas. Venham os ventos que vierem, venham as chuvas, as tormentas que vierem, a tua casa não vai cair, diz o Senhor. Tua casa não vai ruir e os teus sonhos não morrerão, te diz o teu Deus. Guardemos a palavra, Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Bondoso Deus, Pai maravilhoso, prostramo-nos aos teus pés em oração para te agradecer por esta santa palavra que tu nos tem dado, pelo culto, pela oração, pelos hinos, pelos anúncios, e te pedimos que faze de nós, Senhor, vaso de honra na tua presença e fortalece-nos para fazer também a tua vontade na terra. Cumpre a tua palavra em nós e dê a graça de nós valorizarmos ela, não deixando que ela caia no esquecimento jamais, mas que ela permaneça, Senhor, fervendo nos nossos corações, correndo pelo nosso corpo, pela nossa mente, pela nossa razão, nos chamando sempre à fé, nos chamando sempre à entrega às tuas coisas. Nós cremos que a tua palavra terá o seu real cumprimento na nossa vida. Abençoa o encerramento do culto, nos dá mais um hino, e agora da madrugada, ajuda no clamor da madrugada, às 2:45 da manhã, que possamos fazer tudo de acordo à tua vontade, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar em pé o hino 27, 2:7, irmãos. Se queres receber
de Deus perdão, também a redenção. Ó, vem a Cristo manancial de vida eterna. Se desejas vida eterna e também a paz celestial, abre hoje o teu coração, pois Cristo quer entrar. Quem crer que Cristo é o Salvador e nele confiar, o céu eternamente viverá, com Deus irá reinar. Se desejas vida eterna e também a paz celestial, abre hoje o teu coração, pois Cristo quer entrar. Quem quer a glória ir com o Senhor e ver seu esplendor, de graça deve receber a luz da fonte que é Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Se desejas vida eterna, eu desejo, Senhor, glória a Jesus, aleluia, amém, Senhor, aleluia. Abre hoje o teu coração, pois Cristo quer entrar. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Finalzinho de 2012, comecinho em 2013, quando Deus me deu a graça de escrever a letra desse hino, a gente nem esperava que chegasse aqui, né? Já vão quase 10 anos, aliás, 8 anos, mas está aqui, vai ficar para a posteridade aí, uma pequena contribuição para a obra de Deus. Estenda suas mãos, vamos orar o Pai Nosso. Aleluia. Santo é o poder de Deus, aleluia. Glória, glória ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Deus que abençoe muito a Irmandade pelo carinho. Agora às 2:45 tem Clamor da Madrugada. Chama no nosso WhatsApp aqui no QR Code. Se inscreve no canal. Continua compartilhando os vídeos. Daqui a pouquinho vai o trecho só da palavra e da oração sendo postados aí no nosso canal, no CCA Alphaville Lives. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus, a confiança na palavra estejam nos nossos corações. Amém.